Agora sim. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula na nossa pós-graduação. Lembrando que o material de apoio está sempre no primeiro bloco, um material bem bacana, bem completo para que você possa acompanhar, fazer uma leitura. Muito importante você guardar esse material de apoio que aparece no primeiro bloco, tá bom? A nossa pós-graduação é a pós-graduação em Direito Registral, Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Uma pós bem diferente, muito focada na prática, uma pós online. Parabéns para você que iniciou esse projeto de vida, tá bom? Vamos conversar muito tema, muito assunto, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nós vamos dar ênfase hoje à regularização de imóveis na prefeitura, né? A chamada regularização administrativa. Essa regularização nos interessa muito, porque muitas vezes ela não é estudada na graduação, ela não é, né? Na graduação ela não é estudada, deixa a desejar a Faculdade de Direito nesse sentido. Então, é de fato um tema muito importante que merece uma atenção especial, tá bom? Vamos juntos aqui, então. Vamos lá, vamos bater um papo sobre regularização. Aqui você vai encontrar, então, várias perguntas, as perguntas mais frequentes sobre regularização de imóveis, sobre regularização imobiliária, no que diz respeito à regularização administrativa, tá bom? Então, vamos juntos aqui, vamos lá. O que eu quero trazer para você? O que é a lei de regularização imobiliária? Por que chamam de anistia? Essa lei, gente, não é um perdão. Anistia não é um perdão. A cidade conta com inúmeros edifícios, edificações, que possuem condições adequadas de estabilidade, que devem possuir essas condições. Habilidade, segurança de uso, acessibilidade, e muitas delas também estão na situação de irregularidade. No Brasil é interessante, nós temos duas situações. A matrícula do imóvel, que é o RG do imóvel. Quando nós falamos do RG do imóvel, só é dono aquele que tem o imóvel no seu nome lá no cartório de imóveis. Quem não tem, não pode ser considerado dono, é posseiro, possuidora, né? Mas dono não é, proprietário não é. Escritura pública é posse. Se você não registrou a escritura pública, é posse. Contratos de gaveta de todos os gêneros, ordens judiciais, carta de arrematação, formal de partilha, tudo isso, esses documentos podem ser usados como justo título e boa-fé, mas propriedade não provam. O único documento que prova a propriedade é a certidão de propriedade atualizada, que pode ser chamada de transcrição, antes 76, ou matrícula. Essa regularidade é chamada regularidade registral. O imóvel, para que nós possamos ser donos, de fato, temos que ter o imóvel regularizado lá no cartório de imóveis. Mas no Brasil não existe uma regularização apenas a registral, existe a regularização administrativa, a chamada regularização imobiliária administrativa. E nós estamos conversando aqui de alguns pontos importantes como conseguir essa regularização. Então, a anistia é uma ferramenta para que a gente consiga regularizar esse imóvel. Não é um perdão, né? Essa é a lei e não é um perdão. E a cidade conta com anistia, o município conta, sim, com instrumentos de anistia para ajudar a regularizar o imóvel. O que eu quero trazer para você? Os imóveis que estão em situação irregular, por não ter documentos como alvará de aprovação, de execução, certificado de conclusão de obras novas ou obras acréscimos, né? Chamado acréscimos, toda essa situação, a ideia da lei é permitir ao cidadão uma alternativa para regularizar esse imóvel. Então, esse é o grande objetivo. O projeto que é aprovado na Câmara, e já foi aprovado em diversas câmaras, né? Cada município tem aí o seu meio de tocar, de cuidar do Código de Obras, e a lei de uso e ocupação de solo é algo muito municipal, cada lei tem a sua, mas nós temos vários projetos de leis com inovações, mas fato é que é municipal. Eu trago como exemplo hoje o exemplo da Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, tá? O plano chamado Plano Diretor Estratégico, PDE. Mas isso, todo município tem a sua com leis diferentes. Essa lei, ela na verdade, ela é uma lei municipal que tem o objetivo, sim, de regularizar as edificações construídas até 2014. E por que eu estou falando usando como exemplo essa lei? Porque essa lei, ela surge numa situação muito importante, e outros municípios acabam utilizando também essa lei em virtude do seu conteúdo interessante. Então, por isso eu trago como exemplo. A lei prevê, de acordo com cada edificação, pelo menos 3 modalidades, gente, de regularização. E aí eu trago para você a primeira modalidade de regularização, a segunda e a terceira. Mas antes disso, eu quero explicar para você o que é, então, a anistia, hein? Anistia. A lei de anistia, as prefeituras municipais, elas sancionam a lei de anistia dos imóveis irregulares em um determinado período de tempo e fornecem facilidades para a regularização, incluindo descontos em impostos, entre outros
benefícios. Essa lei, gente, essas leis municipais, das prefeituras municipais, elas buscam sim viabilizar a regularização de edificações concluídas que nunca tiveram aprovação por parte do órgão municipal e também as obras finalizadas que tiveram aprovação e licenciamento do poder público municipal. Porém, foram constituídas formas de incompatível ou incompatibilidade, como é chamada por muitos que trabalham na assessoria da prefeitura, como o projeto previamente aprovado e que estão travados, né, por incompatibilidade ou também por reformas realizadas após a aprovação do projeto, sem aprovação também, tá bom? Vamos lá, o que eu quero trazer para você então? Observação, cada município vai sancionar a lei de anistia de acordo com as suas necessidades, cada município. Por isso, nós temos aí uma questão muito municipal. O advogado, o engenheiro, nós conseguimos trabalhar com a realização de imóveis no Brasil inteiro. O meu escritório presta serviço no Brasil todo. Só que você tem que estudar, parar para estudar a lei municipal, principalmente quando você está tratando de uma regularização administrativa e não uma regularização registral, tá bom? Então, é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá. Então, as situações de irregularidades, antes de eu entrar nas regularizações, nas espécies de regularizações. Nós temos pelo menos aí 3 irregularidades que são conhecidas como irregularidades mais comuns. A primeira que eu quero tratar para você, 3 não, tem mais algumas aí que eu quero tratar também. A primeira é o aumento da área construída, isso é muito comum, o chamado puxadinho, né? O brasileiro não para, nós gostamos disso. Tua casa está prontinha, você faz um puxadinho. Porque alguma coisa aconteceu, a sogra veio morar com você, né? Nasceu mais um filho, então o chamado puxadinho. Então, a regularidade muito comum no Brasil, municipal, administrativa, é o aumento da área construída. E isso acontece muito em situações de ampliação e reforma, onde o proprietário aumenta um cômodo da casa, faz um quarto a mais, faz uma área de lazer no fundo do lote, ou até mesmo constrói uma outra residência no local e faz tudo isso sem um projeto aprovado. Então, é uma irregularidade administrativa. Temos também outra irregularidade muito comum, o recuo obrigatório. Toda construção deverá respeitar os recuos obrigatórios de acordo com o Código de Obras de cada município. Deverá existir um recuo formal, um recuo posterior aos recuos laterais. E isso também nas grandes cidades, isso normalmente não é respeitado por falta de espaço, né? Então, também outro ponto também. Elementos como, por exemplo, pilares, beirais, né? Paredes, varandas, portões, que invadem a área pública, também é considerado uma irregularidade. É comum encontrar portões que invadem a calçada, que são abertos sem nenhuma sinalização também, e também varandas, né, à beira que extrapolam a distância máxima permitida. Então isso é fato, né, gente? Isso é fato. Trago para você também as condições mínimas de habitabilidade. Esse também é um tema importante que gera irregularidade. Para ser habitado ou ocupado um imóvel, é necessário que o imóvel apresente condições mínimas de habitabilidade, é o termo que nós usamos, como paredes acabadas, coberturas executadas, acabamentos internos, além da conclusão de instalação elétrica e também do hidrossanitários em áreas molhadas, né, como cozinhas, banheiros e área de serviço. Isso também é um buraco também nas regularizações administrativas. Qual que é o benefício da gente regularizar isso? Além, claro, da valorização do imóvel, além, claro, de você ter um imóvel regular, a grande vantagem também é no valor de mercado, né? O imóvel totalmente regular, o proprietário evita também multas por obras irregulares, também consegue autorizações para vender, terá valorização de mercado quando alguém deseja comprar. Então isso é muito interessante, né? E sem falar que terá o registro no cartório ou em cartório, junto com a certidão negativa de débitos, a CND, e a autorização do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que é necessário para imóveis que foram alterados. Será de fato o dono, você será de fato o dono, não só no cartório, mas terá na prefeitura essa regularização. O sistema não é integrado, né, gente? Até hoje não foi integrado. Então, nós podemos dizer que temos 2 situações de irregularidades do imóvel. A registral e a segunda, a chamada situação de irregularidade do imóvel, que é a administrativa na prefeitura, tá bom? Com o imóvel totalmente irregular, o proprietário evita multas, e as multas são altas, hein, gente? Então, isso é importante também. Outro benefício é a possibilidade também de financiamento dos bancos. Muitos bancos implicam com algumas irregularidades administrativas. Já para os imóveis comerciais, além de todas essas vantagens as citadas, eu também quero trazer para você o imóvel irregular poderá também ter com facilidade a licença de funcionamento do comércio, né,
seguindo sim as alvarás necessárias, como o alvará de funcionamento, o alvará do corpo de bombeiro. Então, essa é a diferença de você ter um imóvel regularizado na prefeitura, principalmente para um imóvel comercial. As edificações residenciais com área em regra de até 150 metros quadrados, ou as regularizações cujas áreas somadas às construções de regularização não excedam a este limite, tá bom? Terão dispensa do pagamento de emolumentos e também do imposto sobre serviço. Vale ressaltar que essa metragem de 150 metros quadrados poderá variar de acordo com cada município, mas em regra é muito padrão, ok? Então, ponto importante. Vamos lá. Vamos falar das regularizações então? Vamos lá. 3 regularizações nós podemos dizer que temos, né, em relação às regularizações administrativas, regularizações na prefeitura. E aí eu vou trazer um exemplo da Prefeitura de São Paulo, tá? Divididos em 3 modalidades de regularização, mas isso a nível Brasil também, que leva em consideração a complexidade de cada edificação e a regularização automática. Vamos lá. Primeira forma de regularizar um imóvel é a regularização automática. Segunda, regularização declaratória. E terceira, regularização comum. Para um pouquinho, respira, presta atenção no professor Júlio, hein? Presta atenção aqui. Ó, o que eu quero dizer para você? Nós temos 2 regularizações diferentes. A regularização, chamada regularização registral. A segunda regularização é chamada regularização administrativa. Tem a ver com município, prefeitura, órgãos, entes federativos. Regularização imobiliária eu vou fazer ou de forma judicial, uso capião, adjudicação compulsória inversa, demarcação e divisão de terras, entre outras ações. Retificação de estudo público. Vou fazer extrajudicial, quando a situação permite, como uso capião extrajudicial e agora adjudicação compulsória extrajudicial, clima muito recente. E também administrativa, como a REURB, a regularização fundiária. Deixa de lado a regularização registral. Estamos falando da regularização administrativa, que é um ponto importante que o advogado, advogada, engenheiro e muita gente da área que trabalha com o mercado imobiliário, trabalha em cartório, tem que entender sim, porque também é um serviço que você pode prestar e também é uma necessidade do seu imóvel ser regularizado também de forma administrativa, tá? Então, eu trago aqui as 3 formas de regularizar, ou as 3 regularizações que podem ocorrer. Assim como acontece na regularização registral, que são 3, extrajudicial, judicial e administrativa, na regularização administrativa, na regularização junto aos entes federativos, nós temos 3 situações. Primeira regularização, anote aí então, vamos lá. Anota a primeira de 3, hein? Anotou aí? Regularização automática. Regularização automática. Essa é voltada para as residências chamadas de unifamiliares, de baixo e médio padrão. Isto é, eu trago vários exemplos no Brasil, né, CDHU, imóveis populares, casas simples ou conjuntos de casas com valor venal que normalmente são inferiores a 160 mil. Lembrando que, em regra, 160 mil, alguns municípios falam em 140, 120, então tem uma mudança conforme o município. Mas, em regra, o teto é 160 até 220 em alguns municípios, ok? Então, os imóveis que o valor venal seja igual ou inferior a 160 mil, e isso, né, de fato, que consta como isenção total no cadastro de imposto predial e territorial urbano, IPTU, são os casos também de aposentados e pensionistas com rendimento também mensal inferior a 3 salários mínimos que não possui outro imóvel no nome. Então é chamada regularização automática, administrativa, você consegue fazer por vários motivos. Primeiro pela metragem, em alguns municípios, outros não existe essa possibilidade. Segundo, pelo valor, em média 160 mil, é a média dos municípios no Brasil. Alguns falam em 120, outros já vi 140, já vi alguns municípios que falam 220. Então tem que olhar porque isso é muito dinâmico, tá? Estou trazendo a média para você, mas tem que olhar que é muito dinâmico, lembrando que a nossa pós é a nível nacional para você regularizar imóveis a nível nacional. E também trago aqui o motivo dos pensionistas aposentados que têm um rendimento inferior a 3 salários mínimos. Então vamos ficar muito atentos em relação a isso, tá bom? É a chamada regularização automática. Anotou aí? Primeira regularização administrativa, regularização automática, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar então com a segunda regularização? Vamos trabalhar com a regularização agora declaratória? Mas antes disso, quero falar para você, hein? Porém, não poderão ser regularizados automaticamente, que é a primeira forma de regularizar, imóveis em áreas tombadas ou envoltárias, tá? Então, áreas tombadas, envoltórios ou envoltárias, como é também chamada no Brasil, e também áreas de proteção mananciais, ambientais ou de preservação permanente, área de APP, né? Área de APP. A prefeitura tem um prazo de 1 ano para disponibilizar o comprovante de regularização do imóvel. Agora sim, vamos para a segunda regularização, então, a regularização declaratória.
declaratória. A primeira automática, a segunda regularização administrativa é a chamada regularização declaratória. Então anota aí. Essa regularização, gente, pode ser aplicada em edificações com área total construída de até 1.500 metros quadrados. Eu sempre falo, você que teve acesso já ao código de ética, né, do médico, do enfermeiro, eu sempre falo que um é copia e cola do outro, né? É verdade. E essas regras, gente, de regularização administrativa, uma prefeitura copia da outra, então é muito padrão. Apesar de não necessariamente ser padrão, pode sim ter mudanças de um município para o outro, e tem, mas é muito parecido, né? Então eu estou falando aqui até 1.500 metros quadrados, lembrando que nós temos situações que temos aí municípios que falam em 2.000 metros quadrados, tá? Como alguns também falam em 1.200 metros quadrados. Então sempre tem que observar. Não adianta, porque se o professor for parar para falar de cada município, o que vai acontecer? Nós vamos errar. Eu vou induzir você a erro. Então nós temos que ter a noção do que é usado no Brasil em cada município, mas sempre conferir se houve uma alteração ou não quando nós somos contratados para fazer esse tipo de regularização, tá bom? Isso é obrigação nossa, hein, gente? Então muita atenção. Vamos lá. Vamos para a regularização, então, a chamada regularização A2, regularização declaratória. Essa modalidade, gente, pode ser aplicada em edificações com área total construída de até 1.500 metros quadrados, tá? Entro nessa categoria, gente, e anota aí também, muito importante, queridos alunos, entram nessa categoria as residências não contempladas pela modalidade automática. Então, estamos falando aqui da segunda forma de regularização, hein? Administrativa, não registral. Primeira regra do jogo, quem que vai entrar nessa declaratória, regularização declaratória? Primeiramente, aqueles que não, as residências que não forem contempladas na modalidade automática, ok? Os imóveis residenciais, verticais e horizontais, com até 10 metros de altura e 20 apartamentos, ok? Então, nota aí. As residências não contempladas pela modalidade automática, os imóveis residenciais, verticais e horizontais, com até 10 metros de altura e 20 apartamentos, os 20 apartamentos no máximo, e os prédios viabilizados pelo poder público destinados à habitação de interesse social, tá bom? Então anota aí também. O que seriam esses prédios, né? Os prédios viabilizados pelo poder público destinados à habitação de interesse social? As famílias com renda mensal entre 0 até 2, aqui em São Paulo, 6 salários mínimos, nos estados houve uma alteração também até 6, então de 0 a 6, tá, gente? De 0 a 6. É habitação de mercado popular, né? Muito comum no nosso país, então isso também entra na regra. Famílias com renda mensal de 6 até 10 salários mínimos também, tá? Anota aí que isso aqui também é muito importante para quem trabalha para a igreja, né? Igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, locais de culto também, locais de culto, ou seja, de cerimônias, né? Cerimônias religiosas. Edificações de uso misto, residencial e comercial, por exemplo. Também comércios ou serviços considerados de baixo risco, como escolas, escritórios, padarias, mercados e salões de beleza, ok? Anotou aí, né? O cidadão também, gente, como vai fazer essa regularização declaratória? O cidadão contrata normalmente uma empresa de regularização de imóveis, um advogado, uma advogada que seja da área, um engenheiro, uma engenheira. A regularização administrativa se dá muito para o engenheiro também, né? Arquiteto faz esse serviço, entre outros. O cidadão deverá protocolar de maneira eletrônica, vai preencher o formulário de regularização. Isso é muito difícil ser físico, normalmente é digital, é eletrônico. Então, juntamente com os documentos exigidos, como a matrícula do imóvel e preços de gráficas assinadas por um profissional habilitado, vai atestar, né, a veracidade das informações apresentadas à prefeitura e o atendimento das condições de segurança necessárias. Então, normalmente nós fazemos um protocolo, assim como a REURB. A REURB tem a regularização registral. Nós protocolamos na Comissão de Regularização Fundiária. Na prefeitura, quando você vai fazer uma regularização administrativa, é o setor de habitação, é o setor de regularização de imóveis, né? Podemos ter outros nomes, mas normalmente é isso, tá? Vamos lá. Quero tratar com você mais alguns pontos importantes, e aí eu trago para você também a regularização chamada regularização comum. Então, a primeira regularização automática, a segunda, vou voltar até aqui para você, ó, regularização declaratória, e vamos trabalhar agora com a terceira regularização, que é a chamada regularização comum. Professor Júlio, o que é essa regularização comum? Quero trabalhar com você que essa regularização é uma modalidade de regularização administrativa, municipal,
chamada regularização comum, que se destina, gente, às demais edificações, e não as demais edificações que não são completadas pelas categorias anteriores que nós falamos aqui. Então, a chamada regularização comum. Não entrou na regularização automática ou regularização declaratória, vamos trabalhar com a regularização comum, ok? Então, o prestador de serviço, seja o advogado ou advogada, quando vai fazer uma regularização não registral, mas vai fazer uma regularização administrativa, ele tem aí 3 caminhos. A regularização automática, que vai ocorrer por si só, você só vai conferir se realmente a prefeitura acatou. A regularização chamada declaratória, essa sim vai ter a participação do advogado. E a regularização comum, que é essa mais ainda do advogado ou do especialista em regularização de imóveis, que muitas vezes pode e exerce essa função também o engenheiro. A regularização comum, gente, na prefeitura, nos entes federativos, ela se dá pela modalidade de regularização que se destina às demais edificações que não são contempladas pela automática e também pela regularização chamada declaratória, tá? Então fique atento em relação a isso. Eu quero trazer para você que a certificação ela é emitida de regularização a partir da apresentação de documentos assinados por um profissional habilitado e posteriormente a análise da prefeitura. Então eu faço via requerimento, normalmente requerimento por formulário eletrônico. Eu trago para você como exemplo, assim como na modalidade declaratória, todo o processo deverá ser realizado de forma eletrônica. Dificilmente no Brasil você faz isso de forma administrativa física. Hoje pode ser a prefeitura, a menor que seja, município pequeno, vai ser eletrônico. Tá? Você vai ter muita dificuldade de fazer isso de forma física e eu acho muito bom isso. Muito bom porque as coisas têm que andar, né? Esse tipo de regularização se dá muito em shoppings. O professor foi contratado recentemente para fazer uma regularização nesse sentido em shopping center. Faculdades, que são alguns exemplos dos tipos de estabelecimento que serão regularizados normalmente pela via comum, ok? Então, ponto importante aqui também para você. Escritórios, padarias, mercados, salões, né? Então, na verdade, normalmente esses comércios nós vamos entrar na regularização declaratória, tá? Shopping, faculdade, normalmente a regularização comum. Nós vamos usufruir da regularização comum, então, importante também. Depois que eu fiz o requerimento, após ser aprovado o processo, esse requerimento que é o protocolo de via formulário eletrônico, o proprietário vai receber o auto, chamado auto de regularização ou alvará de regularização. Então, anota aí. Se eu tenho um projeto aprovado, esse projeto vai ser chamado, então, auto de regularização ou auto-regularização ou auto-regularização ou auto de aprovação. Ou também um terceiro nome que é utilizado mais em São Paulo, alvará de regularização. Então, são 3 nomes, na verdade. Auto de regularização, auto de liberação e auto de regularização, tá? Eu já vi esses 3 nomes, são os mais usados nesse contexto. Esse termo, gente, varia de cidade para cidade, mas são os 3 nomes mais utilizados. Auto de regularização, alvará de regularização ou alvará de regularização municipal. Tem outros nomes que eu já vi também. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Que é isso, gente? É correspondente ao ABITS. Após isso, né, após você ter dado a entrada, você consegue, com o procedimento aprovado, você consegue essa alvará de regularização ou auto de regularização e você consegue apresentar isso, inclusive, no cartório de imóveis. Você você deve arquivar isso no cartório de imóveis, tá? As vantagens dessas regularizações administrativas, nós já falamos aqui, mas, de fato, é evitar multas, né, gente? Evitar multas, e as multas são pesadas, então vamos conversar sobre isso também. Vamos lá. Quais são as etapas aqui? Vamos separar essas regularizações em etapas. Você está vendo isso. Normalmente a vistoria ao imóvel, a elaboração da planta do imóvel, topógrafo, planta mais memorial descritivo, documentação para regularização, normalmente é de praxe, certidão de propriedade atualizada, tem prefeitura que não pede, mas eu preciso sim da planta memorial descritivo. Aí vem a emissão da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, a entrada e o acompanhamento do processo na prefeitura e o preenchimento, né, do DTCO e o ISS, tá? Então, essas são as etapas, normalmente, de uma regularização administrativa. Vamos lá, volta aqui no alvará. Professor Júlio, o que é alvará de funcionamento, professor Júlio? Vamos lá. Alvará de funcionamento é um documento que autoriza a empresa a exercer as suas atividades em determinados locais de acordo com as regras estabelecidas naquele município. Ela é conhecida pela prefeitura, o órgão governamental municipal. Tá? Então, alvará judicial é uma autorização. É um documento que autoriza a exercer aquela função. Muda muito de município para município.
Legal, né? Esse assunto é muito bacana, gente. Esse assunto é muito bacana. Faltam bons profissionais para atuar nessa área. E eu volto a falar, é uma área maravilhosa, não só a área de regularização registral, mas a área de regularização administrativa, faltam bons profissionais. Então, é interessante a gente bater um papo sobre isso, porque faltam bons profissionais e você pode ser um deles, né? Então, com muito carinho. Legal. Eu vou esperar você no próximo bloco, então, da nossa pós. Até já, tá? Um abraço, anota tudo, guarda o material de apoio e até já já.